Livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 68. Bíblia interpretada, fácil de entender, com o nome do Pai Eterno de Yahweh, que o povo de Israel invocava. O contexto da palavra: castigo por desobediência. Versículo 1. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção tudo o que o Pai Eterno, nosso Yahweh, está dizendo, e vocês se obedecerem finalmente a todos os seus mandamentos, que eu estou dando hoje ao Yahweh, fará com que seja mais poderoso do que qualquer outra nação do mundo. Versículo 2. Obedeça ao Yahweh Pai Eterno, e Ele dará todas essas bênçãos. Versículo 3. O Pai Eterno, Ele abençoará na cidade e nos campos. Versículo 4. O Pai Eterno abençoará, dando Ele muitos filhos, boas colheitas, muitas crias de gado e de ovelhas. Versículo 5. O Yahweh abençoará, dando ele muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelha. Versículo 5. O Pai Eterno abençoará com boas colheitas, de trigo, de cevada, com muita comida. Versículo 6. O Pai Eterno abençoará em tudo que fizerem. Versículo 7. Quando os inimigos atacarem, o Pai Eterno Yahweh destruirá na presença de vocês. Eles atacarão junto em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Versículo 8. O Pai Eterno, nosso Yahweh, abençoará você em tudo o que fizerem, e Ele dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Versículo 9. Se obedecerem a todas as leis do Pai Eterno, nosso Yahweh, cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que seja o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Versículo 10. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem ao Pai Eterno Yahweh e terá medo de vocês. Versículo 11. Ele dará muitos filhos, muitos animais, boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Versículo 12. O Pai Eterno abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e Ele dará chuvas no tempo certo. Assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Versículo 13. Se obedecerem finalmente a todos os mandamentos do Pai Eterno Yahweh, que hoje estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações, e não no último lugar. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua.
Versículo 14. Não se desvia desses mandamentos que hoje estou dando a vocês, nem para um lado da direita e nem para outro lado da esquerda. Nunca adore nem sirva outros deuses de bronze, de pedra, de madeira, ou de gesso, ou de barro. Versículo 15. Porém, se vocês não der atenção ao que o Pai Eterno, nosso Criador do céu e da terra, está mandando, e não obedecer às suas leis, aos seus mandamentos, que ele estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Preste atenção, o que vai castigar se você não abandonar esses deuses feitos de pau, de madeira, de bronze, de gesso ou de barro. Preste atenção. Versículo 16. O Pai Eterno, Criador do céu e da terra, amaldiçoará nessa cidade e nos campos. Versículo 17. O Pai Eterno, Criador do céu e da terra, amaldiçoará, dando ele pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco alimento. Versículo 18. O Pai Eterno, Criador do céu e da terra, amaldiçoará, dando ele poucos filhos, colheita pequena, poucas crias de gado e de ovelha. Versículo 19. O Pai Eterno, Criador do céu e da terra, os amaldiçoará em tudo que fizerem. Versículo 20. E se você abandonar o Pai Eterno e começar a praticar maldade, ele fará cair sobre você maldição, confusão e castigo. Ele amaldiçoará em tudo que fizer e acabarão logo com vocês. Versículo 21. O Pai Eterno, Criador do céu e da terra, castigará com doença e mais doenças, até que todos morrem na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. Versículo 22. Ele castigará com doença contagiosa, infecções, inflamações, febre, mandará seca, vento muito quente, fará com que pragas ataquem as plantas, e essa desgraça continuarão até que vocês morram. Versículo 23. Não haverá chuva, o chão ficará duro como ferro. Versículo 24. Em vez de chuva, o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. Versículo 25. O Pai Eterno fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão junto em ordem, mas fugirão para todos os lados. Em desordem, todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que aconteceu com vocês. Versículo 26. Vocês morrerão, o corpo de vocês servirão de comida para as aves do céu, para os animais da terra, ferozes. Ninguém exaltará, ninguém vai defender. Versículo 27. O Pai Eterno, Criador do céu e da terra, castigará vocês com tumores, como fezes,
como fez com os egípcios. Vocês sofrerão de oceiras, chagas, coceiras, sem cura. Versículo 28. O Pai eterno, o Criador do céu e da terra, castigará fazendo com que fique louco, cego e confuso. Versículo 29. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como cego, apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo o que fizerem. Serão perseguidos, explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que socorra. Versículo 30. Vocês encontrarão casamento, mas outro homem terá relações sexuais com a moça que você casará, e construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma parreira de uva, mas não colherá as uvas. Versículo 30. Você contratará, você vai casar com a moça, mas outro homem dormirá com ela, com a moça. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, uma uva, mas não colherá as uvas. Versículo 31. Você verá o seu gado sendo morto, mas não comerá da carne. Verá outro levar embora os seus jumentos, e este não será devolvido. Os inimigos levarão as suas ovelhas, e não haverá ninguém para socorrê-los. Versículo 32. Na presença de vocês, estrangeiros pegarão seus filhos, as suas filhas, e levarão embora. Como escravo, vocês morrerão de saudade dele, mas não poderão fazer nada para trazer de volta. Versículo 33. Estrangeiros virão e levarão os cereais que você colheu do trabalho, que vocês plantaram e colheram todos os dias. Vocês serão maltratados e perseguidos. Versículo 34. Vocês ficarão loucos por causa dos maltratos que vão receber. Versículo 35. O Pai eterno, Criador do céu e da terra, castigará com tumores incuráveis nas pernas, da ponta dos pés até a cabeça. O corpo de vocês ficará coberto de ferida que nunca sarará, nunca vai sarar. Versículo 36. O Pai eterno, Criador do céu e da terra, levará todos vocês, junto com o rei que tiver escolhido, para um país estrangeiro, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Ali vocês adorarão deuses de madeira, de pedra, de gesso, de bronze e de barro. Versículo 37. Os povos dos países para onde o Pai eterno levar vocês ficarão empastados quando souber do que aconteceu com vocês. Eles falarão mal e zombarão de vocês. Versículo 38. Vocês plantarão muita semente, mas a colheita será pequena. Por quê? Os gafanhotos acabarão com tudo. Versículo 39. Vocês farão plantações de uva, cuidarão delas, mas não colherão as uvas, e nem beberão do vinho.
pois os bichos acabarão com as plantas. Versículo 40. No país inteiro haverá muitas oliveiras, mas vocês não terão azeite para se ungirem, pois a azeitona cairão das árvores antes de ficar madura. Versículo 41. Vocês terão filhos e filhas, mas os estrangeiros levarão como prisioneiros. Versículo 42. Os gafanhotos destruirão todas as árvores, todas as plantações da terra de vocês. Versículo 43. Os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais poderosos, ao passo que vocês ficarão cada vez mais fracos. Versículo 44. Eles emprestarão a vocês, mas não tomarão emprestado de vocês. Eles ficarão no primeiro lugar entre as nações, e vocês ficarão no último lugar. Versículo 45. Moisés disse ao povo: todas essas maldições cairão sobre vocês. Os perseguirão até destruírem completamente, pois vocês não deram atenção ao que o Pai Eterno, nosso Criador do céu e da terra, disse, e não obedeceram às leis, os mandamentos que deu a vocês. Versículo 46. Essas desgraças será para sempre, a prova de que o Pai Eterno castigou vocês e os seus descendentes. Versículo 47. O Pai Eterno dará tudo o que é bom, mas se vocês não servirem com alegria e gratidão. Versículo 48. Serão escravos dos inimigos que o Pai Eterno mandará contra vocês, e vocês servirão com fome, com sede, sem roupa, precisando de tudo, mas o Pai Eterno tratará vocês com crueldade até destruir. Versículo 49. O Pai Eterno fará vir contra vocês de longe, lá do fim do mundo, um povo estrangeiro que fala línguas que vocês não entendam. Eles atacarão com uma águia. Versículo 50. São gente cruel, que não respeita os velhos, nem tem pena dos moços. Versículo 51. Eles vão devorar tudo, o seu gado, todas as suas colheitas, e vocês morrerão de fome. Ele não deixará para vocês nem cereais, nem vinho, nem azeite, nem cria de vaca e de ovelhas. Versículo 52. Cercarão a cidade onde vocês moram, até que caem as muralhas alta e forte em que vocês confiavam. Toda a cidade da terra que o Pai Eterno, nosso Criador do céu e da terra, Ele deu, serão cercados pelos inimigos. Versículo 53. O cerco será terrível, a fome será terrível. Os moradores da cidade ficarão tão desesperados que comerão os próprios filhos que o Pai Eterno Ele deu. O povo, versículo 53, o povo vai ficar passando tanta fome que eles vão comer os próprios filhos da cidade. Ficarão com tanto desesperado que comerão os próprios filhos que o Pai Eterno Ele deu. O versículo 54, 55. A situação será tão terrível
que não haverá nada para comer. Até o homem mais educado e carinhoso ficará tão desesperado que comerá os próprios filhos. Será tão mau que repartia a carne dos filhos com os irmãos, nem com a sua querida mulher, nem com os outros, eles não vai dar um pedaço dos seus filhos para a esposa. De tão cruel, de tão espantosa a fome que vai acontecer. Versículos 55, 54 e 55. A situação será tão terrível que não haverá nada para comer. Até o homem mais educado e carinhoso ficarão tão desesperado que comerá a própria carne do filho. Será tão mau que não repartirá a carne do seu filho com o irmão, e nem com a sua querida esposa. Versículo 56. Versículo 56, versículo 57. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada, carinhosa, que nunca precisou andar a pé quando saía de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas o seu bebê recém-nascido. Ela vai comer seu próprio filho, o seu bebê renascido. E a placenta também, ela será tão má que não dará nenhum pedaço para o seu querido marido, nem para os outros filhos dela. Versículo 57 e 56 e versículo 57. A situação será tão terrível que até a mulher mais delicada, carinhosa, que nunca precisou andar a pé quando saía de casa, ficará tão desesperada que comerá às escondidas o seu bebê recém-nascido. E a placenta também, ela será tão má que não dará nenhum pedaço do seu filho para o seu marido, o seu querido marido, nem para os outros filhos. Versículo 58. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro, e se não respeitarem o nome do Pai Eterno, Criador do céu e da terra, o nome precioso que o povo de Israel invocava, pronunciava, o nome dele verdadeiro, como o nome de Yahweh, esse nome que é glorioso e causa medo. Versículo 59. Então ele castigará vocês, os seus descendentes, com praga, com doença terrível e demoradas. Versículo 60. Ele castigará com a mesma doença com que castigou os egípcios, doença que não tem cura, que deixa vocês com tanto medo. Versículo 61. O Pai Eterno mandará também doença e praga que não está escrito neste livro da lei, e destruirá. Versículo 62. Vocês que já foram tão numerosos como as estrelas do céu, ficarão um punhado de gente, porque não obedeceram à ordem do Pai Eterno, nosso Criador. Versículo 63. Assim como o Pai Eterno tinha prazer abençoá-los,
fazer que aumentasse o número, assim também terá prazer em castigá-los, destruí-los. Vocês serão arrancados da terra que vão invadir, que vai ser de vocês. Versículo 64. O Pai eterno, Criador do céu e da terra, os espalhará por todos os países, de uma ponta do mundo a outra ponta do mundo, de uma terra para outra terra. Ali vocês adorarão deuses de madeira, de pedra, de bronze, de gesso, que tem ouvido não ouve, tem olho não enxerga, tem nariz não cheira, tem boca e não fala, tem mão não apalpa, tem pé e não anda. Nem vocês e nem seus antepassados conheciam. Versículo 65. Também nesse país vocês não terão sossego, nem paz. O Pai eterno fará com que fique cheio de aflição, e desespero e medo. Versículo 66. A vida de vocês está sempre em perigo, dia e noite. O medo acompanhará, e vocês ficarão desesperados da vida. Versículo 67. Vocês terão tanto medo, verão coisa tão terrível que de manhã vocês dirão: tomara que já fosse noite. E ao cair a noite, vocês dirão assim: ah, quem dera que já fosse dia. Versículo 68 para terminar. O Pai eterno, Criador do céu e da terra, fará voltar em navios para o Egito, ainda que ele tenha dito que vocês nunca mais iriam para lá. Ali vocês procurarão vender-se como escravo e escrava aos seus inimigos. Os egípcios, mas ninguém vai querer comprar. Vai ser terrível a fome. Que o próprio pai vai comer a carne do seu filho. A própria mãe vai comer a carne do seu filho, do seu bebê renascido, porque não tem nada para comer. Esse dia está chegando. E precisa ter um conserto, um arrependimento na vida das pessoas, para ter uma vida santa, santificada, crer na palavra, observar os mandamentos das Escrituras, examinar ela, como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque é dela que nós temos a vida eterna. Mas se não fazer nada disso, todas essas pragas vão vir sobre o mundo inteiro. É isso que você está ouvindo. Fome terrível. Doença, como já está essa doença do corona. É um castigo que o Pai Eterno está despertando o povo para que haja arrependimento. Que largue os adultérios, prostituição, idolatria, avareza, bebedice. Larga todo esse tipo de coisas e anda na santificação. Se obedecer ao Pai Eterno e andar nos seus mandamentos, Ele livrará de todas essas coisas. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e nos livra nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que nós não ficamos somente por ler nem por ouvir, mas se colocamos essas palavras dentro do coração, para que nós podemos meditar, ter graça, força para obedecer a palavra dele, quando ele está falando conosco. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se o Pai Eterno
quiser, se for da vontade dele. Shalom para todos.